O que é um boato maluco que você ouviu sobre você mesmo? Que eu tinha morrido. Os rostos na reunião da escola não tinham preço. Eu costumava carregar minha mochila comigo para o mesmo bar todas as noites depois do trabalho. Eu fazia isto provavelmente 3 a 4 vezes por semana durante meses. Uma noite, um dos outros clientes habituais veio até mim e, com lágrimas nos olhos, me ofereceu um lugar para ficar. Só que eu tinha meu próprio lugar. Um lugar bem legal, bem no fundo da rua. Aparentemente, estava circulando pela cidade que eu era um sem-teto. Raramente falava na escola e metade do meu grupo do ano pensava que eu era mudo. Eu, macho, ouvi um boato de que minha melhor amiga, fêmea, e eu fomos pegos durante um broche e eu estava comendo meia galinha enquanto ela me fazia um broche. Não faço ideia de onde isso veio. Que eu mesmo me matei. Meu ex-melhor amigo disse isso às pessoas na escola e então minha mãe começou a receber condolências das pessoas. Na época, eu estava no hospital para uma cirurgia cardíaca. Que eu comi uma salsicha de 12 polegadas. Nunca o neguei. Aconteceu-me o mesmo. Eu estava sentado ao lado de meu amigo durante o salão de estudos depois do almoço e ele estava sendo vulgarmente calado. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele disse que alguém o segurava e disse que eu tinha uma pila grande e que eles a viram quando eu estava trocando de roupa depois da academia. Eu também não o neguei. Mas também não me lembrei de nada. Meu obituário foi mal impresso em meu jornal local. Uma garota tinha ido embora, com um nome do meio diferente, mas o resto de seus detalhes permaneceu o mesmo no mesmo mês e ano de nascimento. Meu telefone começa a tocar às 6 da manhã, quando dou por mim. Minha mãe estava em convulsões, convencida de que eu havia morrido e que ninguém a havia informado. O Reaper e mensagens similares inundaram meu feed do Facebook. Quando entrei na loja do meu bairro, o balconista pegou uma dose dupla, temendo que estivesse vendo um fantasma. Mas pelo menos agora eu sei quem se importa. Fui por muito tempo a uma ala psiquiátrica, enquanto que, estando lá, outra pessoa da minha escola também entra na minha ala. Conversamos um pouco e eles me disseram que havia um rumor em minha classe de que eu estava possuído por um demônio. Mas isso foi meio engraçado. No ensino médio, descobri que 2 de meus colegas de classe diziam aos outros que eu era uma má influência e uma pessoa em geral assustadora. E eu era uma garotinha de 1,80 milibits que nunca chegou a ser detida ou envolvida em uma briga e era notavelmente fraca. Fraude. Eu era a menor quantidade de intimidação que um humano poderia ser. Não faço ideia de como isso começou, mas definitivamente ainda me lembro de minha reação de confusão total. Especialmente porque aconteceu 2 vezes. Aparentemente eu era transfóbico porque terminei com alguém que era trans. Que eu estava morto em uma vala. Eu tinha 31 anos e tinha andado vários quilômetros em um tempo de 80 Fahrenheit. Ninguém estava por perto e eu precisava descansar, deitado em um lugar sombrio na grama. Na beira da estrada, alguns carros passaram por mim e eu descansei por cerca de meia hora ouvindo música. Um carro passou de carro. Depois recuou rapidamente. O homem perguntou se eu estava bem e nós conversamos um pouco antes de eu começar a caminhada para casa. Alguns dias depois, encontrei um vizinho surpreso a me ver vivo. Os carros que passavam e não falavam comigo. Alguém disse aos outros que eu estava morto e meu corpo estava em uma vala. Eu vivo em uma área muito fofoqueira e tenho certeza de que há muitos rumores sobre mim, porque eu estou metido em coisas que eles acham estranhas e me mudei para cá há 4 anos. Mas até agora este é o único rumor que eu conheço. Não ando tanto como antes. Me pergunto se algumas pessoas que não me viram ainda pensam que estou morto. Que eu era um lobisomem. E nem estou brincando. Que eu fiz sexo com uma garota que achei extremamente pouco atraente. Imaginei que ela estivesse espalhando este boato. Mas quando um dia eu a encontrei em público, ela gritou comigo por espalhar o boato. Eu estava tão confuso quanto ela. E nenhum de nós sabe quem começou o rumor. Os rumores no trabalho eram constantes. Eu estava aparentemente dormindo com pelo menos 4 pessoas diferentes. Às vezes também nos elevadores no trabalho. Alguns desses caras também estavam em relacionamentos na época. Lambi o rosto de uma garota em um encontro e depois apareci no emprego dela e a mostrei com a minha pica. Uma vez ouvi alguém dizer, ela é feliz no casamento. Parte disso é verdade. Eu realmente não saio muito e sou meio tímido. Tenho saído desde o ensino médio. Fui a uma pequena reunião, na maioria das vezes só pessoas bebendo e jogando Mario Kart, de pessoas com quem eu era amigo no colegial cerca de 2 anos depois do colegial e alguns meses depois de ter começado a sair com meu grama força. Eu era amigo desta garota.
Mas não era realmente amigo dela no colegial. Não, um cara mal simplesmente não vibrava. Ele provavelmente estava um pouco bêbado. Mas ela apenas pergunta aleatoriamente se eu tenho um grama força. Eu digo que sim. Ele olha para mim em choque e confusão. E me diz, todos nós pensamos que você era assexuado. Algumas pessoas na sala acenaram com a cabeça em concordância. Eu achei tão estranho. Como se eu não estivesse ofendido. Mas foi tão do nada. Um bando de caras acabou de dizer que eu tinha um fraquinho por eles. Mas foram esses caras que tiveram um fraquinho por mim. Eu tinha uma reputação muito ruim dentro dos estudantes porque eles achavam que eu gostava de vários garotos. Que sou um órfão. O problema é que minha mãe encontrou um emprego num país próximo. Então ela e meus irmãos nós mudamos. Mas meu pai não o fez porque era difícil encontrar um emprego para ela. Meus colegas de classe pensavam que eu era órfão porque meu pai nunca apareceu no dia dos pais. Que eu abuso do meu cão. Alguém me viu no parque batendo no meu cachorro depois que ele acusou uma garota tentando mordê-la. As pessoas ficaram completamente loucas hoje em dia e interpretam tudo da maneira mais hiperbólica. Se eu fosse um abusador de cães, por que passaria quase 1 hora por dia caminhando com ela no parque? Não que eu tenha ouvido, mas no colegial comecei um boato sobre mim mesmo, dizendo a um de meus amigos que eu tinha um micropênis, pois sabia que ela o espalharia como um incêndio. 1 ou 2 semanas mais tarde, e com certeza havia pessoas na minha escola que eu mal conhecia e até mesmo um casal completo de estranhos me disse: "Ei, é verdade que você tem um micropênis?" "Sim, mas eu não gosto de falar sobre isso." Rápido novamente, cerca de 3 meses eu recebo minha primeira namorada. Não só sei que ela gosta de mim por mim e não por sexo, mas tem uma arma secreta. Vamos fazer o sujo pela primeira vez e LOANDBOD. Meu bico médio de 5 polegadas agora virá enorme, porque, em sua mente, seria minúsculo na melhor das hipóteses. Sua expressão facial dizia 1000 palavras. Esse momento muito engraçado em minha vida. Xadrez 4D, senhoras e senhores, xadrez 4D. Que quando eu estava no jardim de infância eu tinha batido em quase metade da escola, incluindo crianças de séries superiores. E bati em uma criança uma vez no jardim de infância quando eu tinha 5. Os rumores que me fizeram parecer muito mais perigoso do que eu realmente era. Essa é a razão pela qual eu não fiz amigos até tipo 4ª série, quando todos os rumores se extinguiram. Sim, durou que a longa. Na escola, o diretor explicou que eu era, aparentemente, o padrinho das crianças ruins. Parece que outras crianças estavam fazendo coisas ruins e que de alguma forma eu era responsável sem estar realmente envolvido. Eu era um bode expiatório de alto nível. Eu me divertia. Eu sou gay porque, como homem, quando meu filho nasceu, eu fiz todas as recolhas e deixei-o por causa da minha família. As pessoas loucas assumem que eu era um pai gay solteiro por alguma razão porque eu sou um homem de cor empurrando meu filho em um carrinho de bebê, empurrando e cuidando dele em um porta-costas. Fui a uma festa pela primeira vez desde que a Covid começou e tive uma noite muito boa. Alguns dias depois, o anfitrião me ligou e me disse que uma das pessoas de lá perguntou se era eu, pelo primeiro e último nome. Aparentemente minha ex-namorada de mais de 6 anos atrás havia espalhado um rumor sobre eu abusar dela e esta foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Nenhum deles acredita nela sobre mim, e o anfitrião que me chamou foi mais para me avisar do que para me acusar. Mas ainda me dá esta sensação horrível e grosseira de que há uma versão de mim lá fora que existe nas cabeças das pessoas como algum tipo de monstro abusivo. Quando eu estava na faculdade, minha ex-melhor amiga começou a dizer a todos que eu estava transando com nossa professora porque ela estava com raiva de mim. Era verdade que eu tinha um fraquinho por esse professor porque ele era realmente gostoso. Mas nada mais. Um dia após a aula, ele me disse para esperar porque queria falar comigo. Ele me disse que tinha ouvido sobre os rumores e me perguntou se eu os espalhei. Eu disse a ele que não o fiz e que minha ex-melhor amiga começou todo o drama porque ela estava com raiva de mim mesmo que nossa amizade tivesse terminado por causa de algo que ela fez. Depois disso, ele me disse que falaria com o diretor para que ela fosse suspensa. Quando cheguei à escola, na manhã seguinte, ela veio até mim e tentou me bater. Por sorte, havia algumas pessoas ao meu redor que a pararam, mas depois daquele dia eu nunca mais a vi. Que eu de alguma forma roubei ou esbanjei $7.000 que me foram dados. Pouco depois da faculdade, eu precisava de um carro. Não tenho família,
não tenho apoio. E era desesperante. Então, alguns amigos da igreja angariaram dinheiro para mim, deram-me $7.000. Comprei um carro de $10.000 e financiei a diferença. Fiz um pagamento por um carro que eu podia pagar e me dei um carro mais confiável do que apenas $7.000. Cerca de 6 meses depois, ouvi um rumor de que me deram dinheiro e ele desapareceu, como se eu tivesse roubado. Mas eles sabiam que era para um carro e eu tinha um carro. Então eu nem conseguia entender o que a conspiração era suposto ser. A coisa mais ridícula de todos os tempos. Meu melhor palpite é que, por ter financiado parte dela, alguém pensou que eu tinha financiado tudo, e simplesmente manteve o dinheiro sentado no banco. Como por que eu faria isso? E mesmo se eu fizesse, quem se importa? E se eu tivesse uma taxa de juros de 0%, essa seria literalmente uma decisão financeira melhor se eu tivesse juros sobre os $7.000. Sempre me apoiaram porque era tão absurdo e inútil. Eu aparentemente matei o vice-diretor da minha escola com bruxaria. Por coincidência, ela destruiu meu colar de pentáculos no dia em que ela morreu, pois não era permitido na escola, nos anos 90, e a Clu se envolveu. Então ele ficou ainda mais zangado. Eu não deveria tê-lo entregue a ele, mas ela me disse para fazê-lo e eu era, na maior parte das vezes, um bom rapaz e fiz o que me foi dito. Ela destruiu um monte de crianças viu porque estava no corredor movimentado. Acho que eu chorei. Eu era bastante sensível e geralmente os adultos não eram assim tão maus para mim. Os adultos geralmente me deixavam estar porque eu estava quieto e me esforçava para fazer bem. Ela morreu em um acidente de carro naquela noite. Eu era apenas um pouco Wiccan, muito mais P.O.B. Buffy do que T-Craft. Eu era meio ridicularizado por ser um esquisito às vezes e era assediado pelos caras do futebol da FCA se eles vissem que eu estava usando e tentassem agarrá-lo. Sou alto e por isso as garotas nunca chegaram fisicamente até mim. E então tudo parou. Eu pensava que todos estavam amadurecendo e que eu finalmente pertencia a este grupo. Elas só tinham medo de assassinato de bruxaria. Hilariante considerando que eu era tão não assustador. Só descobri quando trabalhei em uma creche e uma das minhas antigas colegas de classe retirou seu filho da escola quando ela viu que eu trabalhava lá e disse ao diretor porque ela iria retirar seu filho. Eu não tinha ideia até então. Acho que foi por causa do pânico satânico dos anos 80 e 90 e dos adultos vindos daqueles tempos. Acho que ninguém mais acreditaria em adolescentes matando psiquicamente pessoas em destroços de carros. Ou pelo menos espero que eles não acreditassem. As pessoas na minha escola pensavam que eu era gay há mais de 6 anos. Não o usavam como um insulto, mas o tratavam mais como um fato não confirmado. Depois que saí da escola descobri que eu era bi com uma inclinação meio forte para os homens. Eles estavam certos e eu juro que neguei fortemente quando eu ainda estava naquela escola porque eu realmente não sabia. Eu penso sobre isso às vezes e espero que na festa de reunião da primeira classe eu possa provar que eles estão certo. Que eu tinha espancado e ferido várias vezes uma menina da minha escola com a ajuda de meus primos em uma piscina pública. Eu nem tenho forças para levantar uma caixa que pesa mais de 1 quilograma. Nenhum dos meus primos tem a minha idade, como o rumor dizia, e eu nunca a conheci em uma piscina pública. Os rumores vinham daquela mesma garota. Ela me intimidou por isso até que eu me passei. Eu chorei, disse a minha professora e procuramos por ela na escola. Depois descemos as escadas para falar sobre isso e posso lhe assegurar o rosto de minha professora não tinha preço quando ela lhe disse como eu esmurrei e como ela teve que ir ao hospital por minha causa. Eu não sei se ela acreditou em mim, mas eu jurei a ela. Definitivamente não fui eu quem fez isso com ela. Que eu estava planejando cometer um assassino em massa em minha escola. Foi quando eu tinha 16 anos. Sou uma pessoa autista e não sou muito sociável. Também sou um cara alto e algumas pessoas dizem que tenho olhos mortos e estou intimidando. Geralmente isso é mais um profissional do que um vigarista porque as pessoas más não se aproximam de mim e geralmente a maioria das pessoas é muito gentil. Mas quando cheguei a esta nova escola havia recentemente um massacre escolar no país. Então eu tinha professores, alunos e os olhos terapeutas da escola sobre mim. Eu era apenas um garoto autista sendo um garoto autista.